João Batista clamou no deserto: preparai ao Senhor uma estrada. Eis que o reino de Deus está perto. Escutai, geração transviada. Fazei a vontade do Pai, amai, servi aos irmãos. Fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de irmãos. Fazei a vontade do Pai. O chão é de todos e o pão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, batizado por João no Jordão, inaugura o reino do Pai, com este santo e solene pregão. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração. Fazei a vontade do Pai, amai, servi aos irmãos. Fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de irmãos. Fazei a vontade do Pai. O chão é de todos e o pão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Intenções da Santa Missa. Pelas almas de João Ferreira da Silva, Juca Ferreira da Silva, Antônio Correia de Lima, Antônio Geraldo dos Santos, Vandete Lessa, Aurora da Silva Lessa, Antero da Silva Lessa, Peterson dos Santos, Adelina Pereira Nunes, Ancionílio Isidório dos Santos, José Ismar dos Santos, Edgar Barbosa Félix, Silvânia de Lima, Manuel de Lima, Josefa Vieira da Silva e todos os falecidos da família, Hélio Correia da Silva, Arlindo João, Maria das Dores da Conceição e todos os falecidos da família. Rezamos também pela alma de José Jorge dos Santos, José Miguel Batista e José Miguel dos Santos. Rezamos também pela alma de Doralice de Jesus, Maria Júlia dos Santos, Adelina Vieira da Silva, Maria Vieira da Silva Santos, Maria Ludovina da Conceição, Juminiano do Espírito Santo, Benedita Santos Custódio, Josefa Lúcia Custódio Cordeiro, Maria Custódio Porto, Eulália da Silva, Eurides Santos, Vandete Moreira dos Santos e todos os falecidos da família, Filermina Rosa dos Santos, Leonina Rosa dos Santos, Maria Onofra dos Santos, João José dos Santos e todos os falecidos da família.
Rezamos também pela alma de Cícero Lucas dos Santos, 5 meses de falecido, José Ávila de Lima, Zenilda Oliveira Lima, Antônio Ávila Ferro, Josefa Ávila Ferro, Antônio Venâncio da Silva, Quitéria Sátiro de Oliveira, Luiz Tenório de Lima, Sebastião Alves da Silva, Maria Alves da Silva, Clarice Severiano e todas as almas de sua família, Josefa Custódio Porto, Everaldo Custódio Porto, Aparecida Custódio Porto, José Pereira dos Santos, Josefa Maria dos Santos e todos os falecidos da família, Maria José dos Santos, Lúcio Marinho dos Santos, Aristeia Caçula dos Santos, Virgínio José dos Santos, Firme Carlos, Maria Celícia, Maria José da Silva, Eusébio Firmino dos Santos, Anália Firmino dos Santos. Rezamos também pela saúde de Maria Isabel, Elísio Patrício da Silva, Elígio Sebastião da Silva. Rezamos também pelos 40 anos de matrimônio da senhora Antônio Barros da Silva e seu esposo Ivanildo Ferreira da Silva. No Templo de Jerusalém não há gratidade do amor, nem relacionamento humano verdadeiro. Ele, Jesus, é o novo templo, carregado de misericórdia e de outro projeto de relacionamento com Deus e com os irmãos. A lógica de Deus não se compara jamais com a lógica humana. O dom de Deus, seu amor, se manifesta na simplicidade das coisas e, por isso, torna-se relativo e provisório, o que não concorda com o jeito divino. Senhor Deus, neste tempo favorável de vossa graça, o tempo quaresmal, vimos pedir vosso perdão. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida, quem ouve vossa palavra. Tende piedade de nós, Senhor, nosso Redentor. Tende piedade de nós. Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós. Tende piedade de nós, Cristo, nosso Salvador. Tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz. Tende piedade de nós, Senhor, nossa redenção. Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração, como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
A reação de Jesus no templo de Jerusalém foi porque aquele modo de viver não correspondia ao jeito de Deus e exploravam os pobres. Obrigado. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhe prestarás culto, pois sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Mas uso de misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te deixará sem castigo. Que pronunciar seu nome em vão, lembra de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas terras. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar e tudo que eles contêm, mas no 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que viva longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração.
O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavras de vida eterna. É por o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Tanto Deus amou o mundo que Ele deu seu Filho único. Todo aquele que crê nele há de ter a vida eterna. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde
que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. E os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus conhecia o ser humano por dentro. Ele conhecia o coração. Ele conhecia o sentido. Porque às vezes nós vemos as pessoas fazendo algumas coisas e nós não compreendemos. Não sabemos a razão. Mas Jesus é aquele que conhece a gente por dentro, sabe o porquê. O porquê fazemos o bem, porquê fazemos o mal, porquê enganamos um ao outro, porquê ajudamos um ao outro, porque somos fraternos, porque somos desunidos. Jesus sabe que dentro de nós, e ele disse já, que dentro de nosso coração é que sai o que é bom e também o que não presta. Ele que conhece a todos nós, chega no templo, no lugar do encontro com a misericórdia, com Deus, amor, que ele chama de Pai, e não encontra a misericórdia, não encontra a presença de Deus. Aqueles que eram obrigados a oferecer o sacrifício para cumprir a lei e assim se sentirem interiormente justificados, santificados, eram obrigados a essa prática externa para sentir dentro a salvação. Quando chegavam no templo, encontravam um comércio. Eram obrigados a comprar e a trocar as moedas de um modo que não agradava a Deus. E Jesus então não aceita. Ele que vem revelar e mostrar o verdadeiro rosto, o coração de Deus, as entranhas de Deus, que é misericórdia, que é salvação, que é vida, ele não aceita que aquele lugar, o templo, a morada de Deus, no meio dos homens, tenha se transformado numa casa de comércio. O amor de Deus não se compra. O amor não se compra. A salvação não se compra. Não se negocia. É um dom, é uma graça, é uma bênção. Mas quem ia ali fazia todo tipo de sacrifício para se sentir dentro, interiormente, justificado, perdoado,
santificado. Porque oferecia o sacrifício, porque fazia aquilo que a religião e a sua fé lhe dizia. E é Jesus então que vai desmanchar isso. E o único modo de as pessoas compreenderem é justamente tomando essa atitude. Porque ele já tinha anunciado, ele vai dizer mais na frente, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Ele vai dizer que ali não é adoração, que ali não é a religião querida por Deus, que ali não é o modo que Deus quer. Que aquele povo está esquecendo o que os profetas disseram. Que aquele povo está esquecendo a verdadeira prática da lei. Ele vai dizer: eu quero misericórdia e não sacrifício. Compreendam isso, diz Jesus. Na primeira leitura nós escutamos a palavra de Deus, que lembra quem Ele é e como deve viver aqueles que nele acreditam. Eu sou o Senhor teu Deus. Não haverá diante de ti outros deuses. Existia no tempo de Jesus, como existe hoje, vários deuses. Nós idolatramos, nós adoramos, nós nos curvamos, nos ajoelhamos diante dos deuses que nós muitas vezes criamos. E Jesus então é aquele que relembra isto. Há um só Deus, um Senhor, o Deus da vida, o Deus que soprou o seu Santo Espírito, o sopro da vida no ser humano. E o templo deve ser um lugar que ajude o ser humano no seu reencontro com Deus. O templo é meio, não é fim. E na hora que a gente coloca aquilo que é meio, seja o templo ou qualquer outra obra, como finalidade, a gente tira aquilo que é fim. A religião vem para a salvação do ser humano, da pessoa humana que é criada à imagem e semelhança de Deus. Por isso, ela deve voltar-se para o Senhor. Na hora que a gente coloca muitas coisas no meio, entre o homem e Deus, e coloca essas coisas como sendo a finalidade, e não Deus, a gente muda tudo. Por isso, nada que a gente tem aqui, inclusive os símbolos religiosos, devem ser finalidade. Não são. Os sacramentos não são finalidade. E a gente às vezes faz isso. A pessoa acha que quando se batiza, chegou no fim. Não, são meios, são sinais da graça de Deus, da santificação. A mesma coisa da Eucaristia, da crisma. A pessoa chega que chegou no fim. Eu consegui me crismar. Aí crismou, desaparece. Porque coloca como finalidade. E não é fim, é meio, é sinal, é sacramento. Assim também o templo, a igreja. É meio para a gente chegar à finalidade. Assim a lei de Deus. Alguns absolutizavam a lei, mas a lei é instrumento. São Paulo diz que é pedagogo, conduz. É meio que leva a gente a viver na união com Deus. Alguns colocam a lei pela lei, a lei de Moisés, outros colocam os ritos. Tudo isso é importante, mas não é o fim. A gente não é cristão quando cumpre direitinho os ritos. A finalidade da gente não é cumprir os ritos. Os ritos devem ajudar a gente a entrar no mistério de Deus, a entrar em comunhão com Deus. A gente deve celebrar a fé nos sacramentos, fazer oração, fazer do templo, da igreja, um lugar de encontro com Deus. Mas a gente não pode colocar tudo isso no lugar de Deus. É
lugar de encontro com Deus. Só que Jesus vai mais além. Ele lembra que o verdadeiro templo, a verdadeira morada de Deus é o ser humano. E Ele é aquele que se fez homem e revela a nós, todos humanos, o que é ser humano. É em Jesus que nós encontramos a verdadeira humanidade. Ele é o modelo da humanidade. Ele é o nosso modelo. Se a gente for buscar modelo em qualquer outra pessoa, por mais importante que seja, a gente está buscando uma cópia. E às vezes uma cópia estragada, mal feita. É Jesus o nosso modelo. É Ele o templo de Deus. É Ele a morada de Deus. Ele é Deus conosco. Por isso ele vai dizer: destrua esse templo e eu reconstruirei. Falando da sua ressurreição. É nele que está o sopro da vida. É nele que está a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. É a pessoa. Assim, nós compreendemos hoje que Jesus vem para salvar aquilo que é humano, para refazer a nossa dignidade, a nossa humanidade, porque nós, na nossa verdadeira humanidade, somos morada de Deus, somos o templo de Deus. Mas quando nós nos deixamos escravizar, nos deixamos dominar, quando nós idolatramos as coisas, nós nos tornamos agora menores, pequenos, pecadores. E é isso que nós reconhecemos neste tempo da Quaresma. Que às vezes conseguimos transformar aquilo que é bênção, que é misericórdia, que é graça, transformar em algo que nós achamos que podemos manipular, podemos dominar. Dominar para dominar os outros, para manipular as pessoas, para fazê-las achar que aquilo que nós temos, só nós temos. A graça batismal que nós recebemos, a vida nova em Jesus Cristo que recebemos, é uma graça que vem para salvar a toda a humanidade, é oferecida a todos. Ide pelo mundo inteiro e fazei todos os meus discípulos, batizando-os, mergulhando-os no mistério de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que Jesus manda a igreja, discípulos, fazer. Mergulhar nesse mistério, neste poder de Deus, nessa graça divina. Então nós reconhecemos isto. O amor de Deus é graça, é bênção. Não se vende, não se troca. E como nós vivemos num tempo tão difícil também, porque em nome da religião, tanta gente está aí oferecendo coisas e as pessoas acham que serão mais abençoadas quando obedecer aos cambistas de hoje. Também hoje temos os cambistas. Temos aqueles que exigem. Uma coisa é a gente saber que precisa manter um templo, manter uma comunidade, organizar a vida da igreja. Isso é uma coisa que é necessária. Outra coisa é colocar exigências para que a pessoa possa participar daquela comunidade, daquele lugar, daquele templo. Exigências para que a pessoa possa receber uma bênção, pagamento. Não. A gente pode ter algumas coisas necessárias para o funcionamento, mas não para a bênção de Deus. A gente pode dar alguma colaboração e dar para manter as coisas funcionando, no ambiente onde a gente se reúne, onde a gente celebra a fé. Isso é uma coisa que é necessária. Outra coisa é condicionar aquela bênção, aquela troca.
Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. E também nós escutamos que na semana tem o dia consagrado ao Senhor. Para nós, a presença de Deus é Jesus Cristo. Para nós, o templo já não é mais o templo de Jerusalém, onde se guarda o sábado. Para nós, cristãos, o templo é Jesus, é Ele, o lugar do encontro com Deus, o Deus que vence a morte, o Deus que nos salva. Por isso nós celebramos o domingo, o dia do Senhor, o dia consagrado ao Senhor. E a gente deve também se perguntar, e aí a gente pode ter na consciência essa presença. Quantos dias eu devo, quantos domingos, quantos dias do Senhor que eu não guardei, que eu não santifiquei, que eu não vivi? Quantos domingos, quantos dias do Senhor que eu não descansei, que eu não guardei a norma, que eu fiz os outros trabalharem, que eu trabalhei e obriguei os outros a trabalhar? Quantos dias, quantos domingos? Nós não somos diferentes daqueles que estavam lá negociando no templo. O domingo é sacramento, é dia do Senhor, é nosso dia. Quando a gente, ser humano, nós, morada de Deus, deixamos de guardar o domingo, nós estamos fazendo a mesma coisa daqueles que lá no templo achavam que era mais importante a compra, o comércio, a troca. E nós precisamos, faz parte da vida humana, a troca, o comércio. O problema é quando a gente endeusa, idolatra e diz, sem isso a gente não pode viver. A gente não pode viver sem Deus. Nós também, no dia do Senhor, no dia do templo, que é o ser humano, nós trabalhamos e obrigamos os outros a trabalhar. Neste dia consagrado. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Trabalharás durante 6 dias. Não farás trabalho algum. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Como nós, neste tempo de Quaresma, neste mundo que até diante da vida que corre perigo, a gente vê tanta gente dizendo, não, diante do templo, os cambistas têm que ficar. O sagrado é a pessoa humana. O sagrado somos nós. É Deus que nos santifica, é Deus que faz morada em nós, é o Santo, o Senhor que está dentro de nós, vive. Nós somos templos. São Paulo vai lembrar, não sabeis que sois templos do Espírito Santo, morada de Deus, santuário de Deus, construção de Deus. Somos nós. Como é que nós estamos guardando esse santuário de Deus? Em nós e nos outros. Porque senão a gente fica num fundamentalismo, numa leitura ao pé da letra da Sagrada Escritura, e a gente acha que está tudo bem com a gente. E é este tempo que a gente precisa viver. É o tempo da graça de Deus, da morada do Senhor. Então lembremos disso. Este templo, esta igreja, como todas as igrejas, são meios. Mas o fim é a nossa salvação, é a glória de Deus. É a glória de Deus que Jesus veio trazer para nós. Veio trazer para nós.
O chicote de corda que Jesus fez tem que doer em nós. Se não doeu em nós, se não dói em nós, a gente não sente pecador e a gente acha que foi para os outros. E a gente se torna fariseu. Porque a gente tem que sentir que aquele chicote de corda não é para os outros, é para cada um de nós. Que não santifica a presença de Deus, o tempo de Deus na pessoa humana, no ser humano, na morada do Senhor. Não é porque eu quero, eu gosto, eu penso, eu acho. Não é isso. É porque realmente o Senhor quis, Deus quis. E Deus disse, é assim. O ser humano é a morada. Ele fez o homem e mulher à sua imagem e semelhança. Não é porque a gente acha que aquele ou aquela, não é o nosso achismo, não é a nossa vontade, não é porque é mais bonito, mais feio, mais rico, mais pobre, preto ou branco. Essas coisas não é isso não. É aquilo que Deus quis, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele viu quando viu o homem, a humanidade, fora do rumo, deu a sua vida, entregou a sua vida, amou até o fim. O amor, Deus é amor, o amor não se compra, o amor a gente recebe e a gente doa, não se negocia. Quando se negocia, já não é mais amor, é outra coisa, não é mais amor. Não, a gente fica, como estamos no tempo de hoje, as palavras não têm mais significado, sentido, a gente usa as palavras como quer, aonde quer, para que quer, e a gente acha que é porque a gente disse, agora todo mundo tem que aceitar. Não. As coisas são o que são. Deus é quem é, o amor é o que é. O templo é o que é. A graça de Deus é o que é. Para a gente não ficar, então, pensando que nós, o que a gente faz é mais importante do que Deus. O que a gente faz é porque é graça de Deus, é bênção de Deus, é dom de Deus, é presença de Deus. Que o Senhor nos ajude nesta quaresma a santificar o seu tempo, santificar o seu nome, a recolher as nossas bancas, nosso comércio religioso, aquilo que nós negociamos uns com os outros, que não pode ser negociado, aquilo que não pode ser comprado, aquilo que não podemos exigir que o outro pague, mas deve ser doado, entregue, oferecido, deve ser dom, graça, bênção. Que a gente possa fazer isso no dia a dia. E o que é isso? O amor ao próximo. A gente é templo de Deus, presença de Deus para viver este amor ao próximo, no dia a dia, na bênção de Deus, na graça de Deus. E também o Senhor nos ajude a olhar com confiança para a sua misericórdia, os seus mandamentos, a sua lei. Que a gente viva a palavra de Deus, a graça de Deus, o mandamento do Senhor, a lei de Deus, com confiança, com amor, com misericórdia. Não sejamos como os judeus que pedem milagres, sinais milagrosos, nem como os gregos que procuram sabedoria. Porque, novamente, nós temos hoje, como sempre, essa tentação de querer sinais milagrosos de Deus, de pedir ao Senhor, exigir do Senhor. Nós pedimos a Deus a graça, pedimos a bênção. E agora, neste tempo de pandemia, pedimos ao Senhor que nos traga uma vida nova. Nós devemos nos perguntar: nós vivemos a lei de Deus? O que estamos vivendo? Nós vivemos a lei de Deus, que manda não matar, não roubar, não explorar o outro, guardar, santificar. Que nós vivemos pedindo sinais. E nós somos o templo de Deus, morada de Deus. Estamos tratando o outro
o doente e o sadio. Estamos tratando como templo de Deus, como filho de Deus, como morada de Deus. É este mundo que vivemos. É este mundo que vivemos, onde a vida se torna negócio. E Deus é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é dom de Deus, a vida é humana. Quando a gente vê a vida sendo negociada, então a gente deve se perguntar. Esse mundo que quer sinais milagrosos, deve se perguntar: realmente acredita em Deus ou acredita em outras coisas? Porque os sinais de Deus estão aí. Mas nós é que fugimos de Deus, fugimos da graça de Deus, fugimos do mandamento do Senhor, fugimos daquilo que Ele pede a gente a praticar, a fazer, e continuamos negociando a vida, explorando o irmão, continuamos desobedecendo a Deus, ao Evangelho da Boa Nova. Então devemos perguntar, não devemos ter dois pesos, duas medidas. Aquilo que funciona para a sociedade pecadora não funciona para Deus. A gente não pode querer negociar com Deus e achar que Deus é como é na sociedade humana pecadora, ou melhor, na sociedade desumana, me desculpem. O que é humano é verdadeiro, o que é humano é autêntico, o que é humano é divino, o que é desumano é que a gente vê por aí. A gente diz que é humano aquilo que não é humano, que o verdadeiro humano é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus, verdadeiro homem, como nós dizemos. Olhemos para Jesus, que venha ao nosso encontro, e que diante do nosso pecado, da nossa maldade, das nossas fraquezas, Ele não deixa de usar o instrumento que às vezes a gente só entende. E a gente tem uma linguagem, um ditado para dizer: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E a gente não está aprendendo nem pela dor. Nem pela dor, às vezes, a gente aprende. Nem pela dor. Às vezes, nem o chicote de corda de Jesus acorda a gente. Que a gente continua focado, centrado no comércio humano, no comércio das coisas humanas, da vida, da saúde, da educação das pessoas. O mundo continua focado no lucro e não na vida. Do lucro pelo lucro, que as pessoas precisam, mas é do exagero de transformar aquilo que é templo, que é sagrado, que é divino, e somos nós. Jesus veio para nos santificar. Seremos semelhantes a Ele na glória. Quem é Deus? Quem é Ele? Ele é Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e seremos, diz São João, na glória seremos semelhantes a Ele. São Paulo, o que nós somos nem se revelou ainda. Nós não sabemos, mas quando chegarmos lá, seremos semelhantes a Ele. Ele que é o sagrado, Ele que é o santo. Mas esperemos começar aqui. É tempo da quaresma. É este tempo da gente olhar para a vida humana, que é dom de Deus, que é graça de Deus, que é bênção de Deus. A campanha da fraternidade deste ano fala, não lembra daquilo que estava dividido, Cristo uniu. E também se refere a nós. Nós somos corpo e alma. E às vezes o nosso corpo e nossa alma está dividido, está separado. Nosso corpo está fazendo diferente daquele sopro divino da alma. Então, o tempo da quaresma, o tempo da vida cristã, é o tempo que Jesus une, refaz a unidade do ser humano, da vida humana, porque Ele vem para unir. E nós teimamos, o diabo teima, porque aquele diabo é aquele que dividir a nossa pessoa,
dividir o nosso ser, a nossa condição humana, separar o corpo e a alma. Aqui é o meu corpo eu faço isso aqui porque o meu corpo é da terra, eu faço a quaresma. Este tempo que convida a gente também a deixar que a graça de Deus e a gente colaborar para que Cristo refaça a nossa pessoa, a nossa condição humana, refaça aquilo que nós somos, a nossa humanidade. O homem que é corpo e alma unidos, que a gente refaça. Que Cristo, na sua graça, refaça aquilo que nós somos, o templo de Deus, morada de Deus, corpo e alma, humanidade nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, elevamos o coração em prece suplicante, e humildemente vos rogamos, Senhor, por vosso amor, renovai nossa vida. Senhor, por vosso amor, renovai nossa vida. Ensinai-nos a nos alegrar com os que alegram, chorar com os que choram, e com todos ter caridade, misericórdia e paz. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, por vosso amor, renovai a vossa vida. Ensinai-nos a ser solidários com os necessitados, matar a fome dos famintos, saciar a sede de vida dos oprimidos e excluídos, e a proclamar com a vida do vosso amor. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, por vosso amor, renovai a nossa vida. Ensinai-nos a ter, sem cessar, misericórdia com os outros e prover a dignidade da vida. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, com vosso amor, renovai a nossa vida. Ensinai-vos a amar e respeitar as mulheres como imagem e semelhança divina, e que elas sejam sinais de bondade e da ternura. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, com vosso amor, renovai a nossa vida. Ó Deus, fonte eterna de bondade e de misericórdia, conservai-nos em vosso amor e no caminho de Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Amém. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero ao Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem
valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituísse este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra. E enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, conceder-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra. Nós oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus. Eleva a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, como dada a oferenda dos vossos servos e toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que seja elevado à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista, Estevão, Matias e Barnabé e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessar de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não leia os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vosso Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Destruí este templo, disse Cristo, e em 3 dias haverei de reerguê-lo. Ele falava do templo do seu corpo, ele falava do templo do seu corpo. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz
os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Oração da campanha da fraternidade. Deus da vida, da justiça e do amor, Nós te bendizemos pelo dom da fraternidade, e por concederes a graça, de vivermos a comunhão na diversidade. através desta campanha da fraternidade ecumênica, Ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo, como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam. e geram indiferenças e ódio, Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis, para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor, e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças. caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, do Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como
Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já saciado da terra com o pão do céu, nós os pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então nós escutamos na leitura que Deus é misericordioso por 1000 gerações. Castiga a culpa da 3ª ou 4ª geração, mas daquele que guarda os seus mandamentos por 1000. Então, a misericórdia de Deus é superior. Essa misericórdia que nós celebramos e que pedimos a Deus que seja presente em nossa vida. E que a gente também seja misericordioso, seja quem te ame e cuide. Os discípulos lembraram: o zelo pela vossa casa me consome, o zelo pelas coisas de Deus, o zelo pelo templo de Deus. Nós devemos zelar, ter cuidado com os templos do Senhor, mas não esquecer, a pessoa humana é templo de Deus e devemos ter zelo pela vida das pessoas, zelar pela vida das pessoas. O zelo não é só pela igreja de pedra, bonita, enfeitada, arrumada. O zelo pela casa, o templo de Deus, é a pessoa humana. Então a gente deve zelar pela morada de Deus. É o outro. Somos nós. Somos nós. Essa igreja vai ser destruída um dia, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas nós é que vamos para a glória de Deus. Nós é que vamos para o encontro com o Senhor. Jesus salvou a nós. Aqui é um instrumento, é um meio. Então, o zelo pela casa de Deus significa o zelo pela morada de Deus, pela pessoa humana, que é templo de Deus, que é morada de Deus. Não esqueçamos isso. Para a gente não ficar pensando só que é cuidado da igreja de pedra. Não, a gente deve cuidar do templo de pedra, mas é o zelo pela pessoa humana, o zelo pela vida humana, que agrada ao Senhor. Que a gente cuide sempre, zele pela vida do outro, que é zelar pela morada do Pai, Pai de misericórdia, dos filhos de Deus. Lembramos que continuamos com as celebrações, ainda estamos vivendo esse tempo difícil, vale as orientações todas que estamos vivendo nesse tempo, os cuidados devemos ter, e também lembramos que às quarta e sexta-feira é tempo de confissão, tem missa à noite, então tem confissão também toda quarta e toda sexta. E na Semana Santa, segunda-feira da Semana Santa, terça-feira da Semana Santa, teremos dia de confissão o dia todo, na segunda-feira pela manhã e à tarde, na quarta, na terça-feira pela manhã e à tarde, confissão. Lembramos que tem Via Sacra aqui na igreja, quarta e sexta-feira à noite também. Então,
e a família pode fazer na sua casa a via sacra. No tempo da Quaresma, nos preparemos para celebrar confiantes a Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza o sustente na luta contra o mal, para poderes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz.